Minha irmã me gravou secretamente falando sobre minha ansiedade e ataques de pânico para zombar de mim em sua festa de aniversário. Eu tenho 18 anos e minha irmã, Emma, está completando 21 neste fim de semana. Nossos aniversários sempre foram uma fonte enorme de tensão em nossa família, porque o meu cai exatamente 3 dias depois do dela. Isso significa que todos os anos desde que éramos crianças, meus pais se desdobravam para a celebração de Emma, porque a dela é mais importante, já que ela é mais velha e porque o aniversário dela aparentemente merece a grande festa que combina nossas duas comemorações. Mesmo que eu nunca tenha tido qualquer participação no planejamento, na lista de convidados ou em qualquer outra coisa que importe. Este ano deveria ser diferente, porque Emma me procurou há 2 semanas e disse que queria fazer algo especial para me incluir na celebração de seu 21º aniversário. Ela sugeriu que poderíamos ter um momento de união entre irmãs, onde falaríamos sobre nossas memórias de infância e nosso relacionamento, o que honestamente me surpreendeu, porque Emma nunca demonstrou interesse em passar tempo comigo ou reconhecer que eu existo, a menos que precisasse de algo de mim ou quisesse usar minhas coisas sem pedir. Ela me convenceu a sentar com ela na última terça-feira à noite, quando nossos pais estavam na reunião do Clube do Livro. Ela pegou o celular e começou a me fazer perguntas sobre como eu me sentia crescendo em nossa família e se eu já me senti deixada de lado ou ignorada. Parecia que ela estava finalmente pronta para reconhecer que nossos pais sempre nos trataram de maneira diferente e que talvez quisesse consertar as coisas entre nós. Acabei falando por quase 2 horas sobre como me senti isolada e ansiosa durante toda a minha vida e como tenho lutado contra ataques de pânico desde o ensino fundamental, porque sempre sinto que estou pisando em ovos com todos em nossa família. Como nunca senti que poderia expressar meus pensamentos ou sentimentos reais, porque Emma sempre recebe a atenção e o apoio, enquanto eu sou dispensada ou acusada de ser dramática sempre que tento falar sobre algo que me incomoda. Emma pareceu muito interessada e solidária durante nossa conversa, fazendo perguntas complementares e concordando em todos os momentos certos. Ela até me abraçou no final e disse que não tinha ideia de que eu me sentia daquela maneira e que queria ser uma irmã melhor, o que me deu esperança de que talvez pudéssemos realmente ter um relacionamento de verdade pela primeira vez em nossas vidas. Então ontem, eu estava procurando meu carregador no quarto de Emma porque ela o pegou emprestado e esqueceu de devolver. Procurei por ela, mas aparentemente ela estava fazendo compras com as amigas. Acidentalmente, derrubei alguns papéis em sua mesa e quando os estava pegando, vi que o notebook dela ainda estava aberto e pude ver miniaturas de videoclipes que pareciam ter sido gravados em nossa sala de estar. A curiosidade levou a melhor e cliquei em um dos arquivos. Era a filmagem de toda a nossa conversa da última terça-feira, gravada de um ângulo que mostrava que ela havia posicionado o celular para gravar tudo, fingindo que ele estava apenas ali, casualmente. Vi que ela havia editado os clipes, reduzindo-os aos momentos mais emocionantes e vulneráveis, onde eu falava sobre minha ansiedade, meus ataques de pânico e sobre me sentir inútil. Ela havia adicionado sobreposições de texto que faziam parecer uma espécie de vídeo de confissão dramática. Naveguei pela pasta do projeto e encontrei pelo menos 15 clipes diferentes que ela havia montado, incluindo partes em que eu estava chorando enquanto falava sobre como às vezes tenho ataques de pânico no meu quarto e preciso morder meu travesseiro para não fazer barulho, porque não quero que ninguém me ouça desmoronando. E outra parte onde admiti que às vezes pulo refeições quando estou particularmente ansiosa, porque meu estômago fica tão contraído que não consigo comer nada sem passar mal. Havia também um arquivo de vídeo final rotulado como surpresa de 21 anos da Emma, que mostrava que ela planejava exibir essa compilação em sua festa na noite de amanhã, na frente de todos os seus amigos da faculdade e nossos familiares, com um cartão de título que dizia A Jornada da Minha Irmã, como se fosse algum tipo de documentário inspirador. Percebi que seu súbito interesse em se conectar comigo era apenas uma armação para obter imagens que a fariam parecer uma irmã atenciosa e solidária, enquanto simultaneamente expunha minhas lutas mais privadas para todos que conhecemos. Eu estava absolutamente furiosa, magoada e me senti completamente traída, mas também sabia que confrontar Emma diretamente não resolveria nada, porque ela simplesmente negaria, daria desculpas ou encontraria uma maneira de virar o jogo e me fazer parecer a vilã, como sempre faz quando tento confrontá-la sobre seu comportamento. Em vez disso, decidi fazer minha própria investigação e comecei a vasculhar o notebook dela mais a fundo para ver o que mais poderia encontrar e foi aí que descobri uma pasta oculta, enterrada nas profundezas de sua biblioteca de fotos, que continha centenas de fotos e vídeos de festas e eventos sociais que ela frequentou nos últimos 2 anos. Não eram as fotos cuidadosamente selecionadas que ela posta nas redes sociais, onde parece perfeita e irresponsável. Em vez disso, eram imagens cruas e sem filtro que mostravam Emma bebendo muito, beijando caras aleatórios em festas, fumando que era claramente erva em várias fotos, e até alguns vídeos onde ela parecia estar tomando pílulas que definitivamente não eram medicamentos prescritos, enquanto ria e agia de forma completamente imprudente. Havia também capturas de tela de conversas de texto onde Emma falava com suas amigas sobre mentir para nossos pais sobre onde estava e com quem estava, e várias fotos que a mostravam em festas em noites em que ela disse aos nossos pais que estava estudando na biblioteca ou dormindo na casa de uma amiga para trabalhos da faculdade. A evidência mais contundente era uma série de fotos do mês passado, onde Emma estava em algum tipo de festa em um galpão que parecia completamente ilegal e inseguro, com pessoas
pessoas que eram claramente muito mais velhas do que estudantes universitários. Em várias das imagens, Emma estava beijando e sendo muito física com um cara que parecia ter uns 30 anos, enquanto ela estava obviamente alterada, com base em sua expressão e linguagem corporal. Passei horas vasculhando tudo e selecionei cerca de 50 das fotos mais reveladoras, que destruiriam completamente a imagem que Emma cuidadosamente construiu para nossos pais e familiares. Que todos pensam que ela é essa estudante universitária perfeita e responsável, que nunca bebe ou vai a festas e passa todo o seu tempo focada nos estudos e em seu trabalho de meio período. A festa de aniversário de Emma foi esta noite, e foi o evento elaborado de sempre que nossos pais organizam todos os anos. Nossos avós, tios, tias, primos e cerca de 20 amigos da faculdade de Emma estavam todos reunidos em nosso quintal, sob as luzes e decorações que nossa mãe passou semanas planejando e montando. Esperei até que todos tivessem chegado e estivessem acomodados com suas bebidas e aperitivos. Então, me ofereci para ajudar Emma a configurar a apresentação de slides que ela havia preparado para a festa, que eu sabia que incluía o vídeo editado de minhas confissões privadas que ela planejava soltar em todos como uma surpresa. Quando Emma entrou para pegar o notebook, eu a segui e me ofereci para levá-lo para fora, já que minhas mãos estavam livres, e ela o entregou sem pensar duas vezes, porque não tinha ideia de que eu sabia o que ela estava planejando fazer. Em vez de conectar o notebook dela ao sistema de projeção que nosso pai havia montado no pátio dos fundos, troquei rapidamente o arquivo de apresentação dela pela pasta de fotos da festa que eu havia compilado e me certifiquei de que a apresentação de slides estivesse configurada para avançar automaticamente a cada poucos segundos, para que uma vez iniciada, passasse por todas as 50 imagens sem que ninguém pudesse pará-la facilmente. Anunciei a todos que Emma havia preparado uma apresentação especial sobre suas experiências na faculdade e seu crescimento pessoal, e comecei a apresentação de slides antes que Emma pudesse protestar ou verificar o que estava realmente carregado no sistema. As primeiras fotos que apareceram na grande tela de projeção eram relativamente inofensivas, mostrando Emma em festas universitárias que pareciam normais. Mas em cerca de 30 segundos, as imagens progrediram para mostrar Emma bebendo muito. Em seguida, as fotos dela beijando vários caras começaram a passar, seguidas pelas imagens dela fumando e tomando pílulas. Emma imediatamente começou a gritar para eu desligar e a se lançar em direção ao projetor, mas nossos primos e alguns de seus amigos da faculdade estavam mais perto do equipamento e pareciam congelados em choque com o que estavam vendo. A apresentação de slides continuou rodando enquanto Emma tentava freneticamente explicar para nossos pais e avós que as fotos não eram o que pareciam. Quando alguém finalmente conseguiu desligar o projetor, todos na festa já tinham visto pelo menos 40 das 50 fotos que eu havia selecionado, incluindo as mais prejudiciais que mostravam Emma com o cara mais velho na festa do galpão e várias imagens onde ela estava claramente sob a influência de algo muito mais forte que álcool. Nossos pais estavam absolutamente mortificados e furiosos. Nossa avó começou a chorar, dizendo que não podia acreditar que Emma se comportaria daquela maneira e mentiria para a família sobre suas atividades. Enquanto isso, nosso avô apenas ficou parado, balançando a cabeça, parecendo completamente desapontado. Os amigos da faculdade de Emma pareciam divididos entre aqueles que estavam rindo porque reconheceram as festas e sabiam que isso era apenas um comportamento normal de faculdade, e aqueles que pareciam desconfortáveis e começaram a dar desculpas para sair mais cedo, porque podiam ver o quão chateados nossos familiares estavam ficando. Emma estava chorando e gritando que eu havia violado sua privacidade e roubado suas fotos pessoais. Ela continuava tentando dizer aos nossos pais que todo mundo na faculdade festeja assim e que as imagens foram tiradas de contexto, mas nossa mãe já estava em modo de crise total, exigindo saber há quanto tempo Emma vinha mentindo sobre seus paradeiros e atividades. A festa basicamente se desintegrou depois disso, com a maioria dos convidados indo embora na hora seguinte, enquanto nossos pais discutiam com Emma sobre seu comportamento e exigiam explicações para fotos específicas que haviam aparecido na apresentação. Fiquei do lado de fora limpando as decorações e os pratos vazios enquanto o drama familiar se desenrolava dentro de casa. Eu podia ouvir a voz de Emma ficando mais alta e histérica enquanto ela tentava explicar as fotos para nossos pais, com a voz da minha mãe interrompendo constantemente com perguntas sobre imagens específicas, e a voz mais grave do meu pai exigindo saber há quanto tempo Emma mentia sobre suas atividades na faculdade. Cerca de uma hora depois que a maioria dos convidados foi embora, meu pai saiu e me disse que eu precisava entrar imediatamente para explicar como eu havia obtido as fotos privadas de Emma e o que eu achava que estava conseguindo a humilhá-la na frente de toda a nossa família. O tom dele já era de raiva e acusação, o que deixou claro que Emma havia conseguido convencê-los de que eu era a verdadeira vilã nesta situação. Quando entrei, encontrei Emma sentada à mesa da cozinha com os olhos vermelhos e lenços de papel espalhados ao seu redor, enquanto minha mãe estava atrás dela com as mãos protetoramente em seus ombros. A cena toda foi obviamente projetada para fazer Emma parecer a vítima e eu, a agressora, que era exatamente o que eu esperava que acontecesse assim que o choque inicial das fotos passasse. Emma imediatamente começou a chorar mais forte quando me viu e disse aos nossos pais que não podia acreditar que eu violaria sua privacidade e tentaria destruir sua reputação só porque eu estava com ciúmes de sua festa de aniversário, e ela disse que nunca havia feito nada para merecer esse tipo de tratamento cruel de sua própria irmã,
o que me deu vontade de rir, porque ela estava agindo como se tivesse esquecido completamente da gravação e do projeto de vídeo que eu havia descoberto em seu notebook. Meus pais passaram as 2 horas seguintes me interrogando sobre como eu havia acessado o computador de Emma e se eu a estava espionando por semanas ou meses. Eles continuaram exigindo saber qual era minha real motivação para querer machucar Emma tão profundamente, ignorando completamente minhas tentativas de explicar sobre o projeto de vídeo que ela estava preparando e o fato de que ela havia gravado nossa conversa particular sem meu consentimento. Toda vez que eu tentava mencionar o plano de gravação de Emma, meus pais o descartavam como irrelevante ou alegavam que eu estava inventando histórias para justificar meu comportamento, e Emma apenas balançava a cabeça tristemente e dizia que não tinha ideia do que eu estava falando e que eu devia ter entendido mal algo que vi em seu notebook. Quando terminamos de conversar naquela noite, ficou claro que meus pais haviam comprado completamente a versão dos fatos de Emma e que me viam como agressora que havia deliberadamente sabotado sua festa de aniversário por despeito e ciúme. E percebi que não adiantava tentar me defender, porque eles já haviam decidido quem estava dizendo a verdade. Eu sou a babaca por expor minha irmã? Edição. Muitas pessoas estão pedindo mais detalhes sobre a situação e questionando se minha reação foi justificada. Então, quero fornecer um contexto adicional que pode ajudar a explicar por que senti que não tinha outra escolha a não ser expor Emma da maneira que fiz. Primeiro, em relação à situação da gravação, quero deixar claro que Emma não apenas me capturou acidentalmente sendo vulnerável durante uma conversa casual. Em vez disso, ela armou o que apresentou como uma sessão de união especificamente para obter imagens minhas discutindo minhas lutas de saúde mental e problemas pessoais. E ela fez isso com a intenção explícita de editar as imagens em uma apresentação que seria mostrada a dezenas de pessoas sem meu conhecimento ou consentimento. Emma sabia que eu tenho ansiedade social e ataques de pânico, e ela também sabia que a ideia de ter meus colapsos emocionais privados transmitidos para sua família e seus amigos da faculdade seria absolutamente devastadora para mim. Mas ela planejou fazer isso de qualquer maneira porque achou que a faria parecer uma irmã atenciosa e perspicaz que estava me ajudando a superar meus problemas. Segundo, quero abordar os comentários sobre as fotos que encontrei e se eu estava errada em usá-las como retaliação. Eu entendo que algumas pessoas pensam que eu deveria ter apenas confrontado Emma diretamente ou contado a nossos pais sobre seu plano de gravação, em vez de expor publicamente seu comportamento em festas. O problema é que Emma sempre foi a filha de ouro em nossa família e toda vez que tentei contar a nossos pais sobre algo que ela fez para me machucar ou me tratar injustamente, eles automaticamente ficam do lado dela e descartam minhas queixas como ciúme ou comportamento para chamar a atenção, assim como fizeram no final do meu post original. No ano passado, Emma pegou meu carro sem pedir e o bateu em uma caixa de correio enquanto estava bêbada, e quando contei aos nossos pais o que aconteceu, eles me culparam por não esconder melhor minhas chaves e disseram que eu deveria ser mais compreensiva porque Emma estava passando por um momento estressante com suas inscrições para a faculdade. 2 anos atrás, Emma roubou dinheiro da minha conta poupança que eu havia ganhado com meu trabalho de meio período para comprar ingressos de show para ela e suas amigas, e quando descobri o dinheiro faltando e a confrontei, nossos pais me fizeram pedir desculpas a Emma por acusá-la de roubo e disseram que eu deveria ficar feliz em ajudar minha irmã a ter experiências divertidas. Emma sempre conseguiu manipular nossos pais para que acreditassem que ela é inocente e responsável, enquanto me pinta como a filha problemática que causa drama e inventa histórias para chamar a atenção. Então, eu sabia que contar a eles sobre seu plano de gravação resultaria apenas em ela negando tudo e nossos pais acreditando na versão dela em vez da minha. As fotos que encontrei não eram apenas fotos aleatórias de festas, mas evidências de que Emma vem mentindo para seus pais sobre suas atividades na faculdade enquanto aceita o apoio financeiro deles e se apresenta como uma estudante modelo que merece tratamento especial e celebrações de aniversário maiores porque ela é supostamente mais madura e responsável do que eu. Nossos pais pagam a mensalidade, moradia, alimentação e despesas de entretenimento de Emma porque acreditam que ela está focada em seus estudos e fazendo boas escolhas, enquanto eu tenho que trabalhar em meio período e pagar minhas próprias despesas porque eles acham que preciso aprender a ter responsabilidade e independência. Emma recebe uma mesada mensal de $600 para despesas educacionais, enquanto eu recebo $50 de aniversário e Natal combinados, e nossos pais justificam essa diferença dizendo que Emma provou que se pode confiar nela com dinheiro, enquanto eu não demonstrei o mesmo nível de maturidade. As fotos da festa mostraram que Emma tem usado o apoio financeiro de nossos pais para financiar um estilo de vida que inclui pílulas ilegais, situações perigosas com homens mais velhos e comportamento imprudente que poderia impactar seriamente sua segurança e desempenho acadêmico. Enquanto isso, ela continua a aceitar elogios e tratamento especial por ser a filha responsável. Senti que expor o comportamento real de Emma era a única maneira de nivelar o campo de jogo e mostrar a nossos pais que sua filha perfeita não é realmente a pessoa que eles pensam que ela é, e que talvez eles devessem reconsiderar como tratam suas 2 filhas daqui para frente. Eu também quero abordar a questão do momento, porque várias pessoas mencionaram que a festa de 21 anos de Emma não era o momento apropriado para esse tipo de confronto, e embora eu entenda a perspectiva, acho importante considerar que Emma estava planejando usar sua festa de aniversário como local para me humilhar publicamente com as imagens gravadas das minhas confissões de ansiedade. A apresentação de slides que criei usou exatamente o mesmo formato e estilo de apresentação que Emma havia preparado para minhas confissões, e eu mirei no mesmo público para o qual ela planejava mostrar minhas imagens. Então, de muitas maneiras, eu estava apenas dando a ela um gostinho de seu próprio remédio,
usando seus próprios métodos. Eu percebo que 2 errados não fazem um certo e não estou afirmando que o que eu fiz foi moralmente perfeito. Mas também acho importante reconhecer que Emma começou este conflito violando minha privacidade e planejando explorar minhas lutas de saúde mental para entretenimento social, e minha resposta foi uma reação direta à sua traição planejada, em vez de um ataque não provocado. Atualização. A repercussão da festa de aniversário de Emma tem sido absolutamente insana, e meus pais perderam oficialmente a cabeça e decidiram que eu sou a vilã em toda essa situação, apesar do fato de que foi Emma quem começou toda essa confusão ao gravar minhas conversas particulares sem meu consentimento e planejar me humilhar na frente de toda a nossa família. Na manhã seguinte à festa, acordei com minha mãe gritando comigo do andar de baixo, exigindo que eu descesse imediatamente para me explicar e pedir desculpas pelo que fiz a Emma e a reputação de nossa família. Quando cheguei à cozinha, meus pais estavam sentados lá com Emma, que ainda estava de pijama e com os olhos vermelhos de tanto chorar a noite toda. Meu pai começou a conversa me dizendo que meu comportamento na festa foi completamente inaceitável e que eu havia cruzado uma linha que não poderia ser descruzada. Ele disse que Emma lhes explicou que as fotos que mostrei foram tiradas de contexto e não representavam seu verdadeiro caráter ou valores. Aparentemente, Emma passou horas após a festa convencendo nossos pais de que as imagens dela bebendo e festejando eram apenas experiências típicas da faculdade das quais todos participam e que as fotos dela com homens mais velhos e tomando pílulas eram ou photoshopadas ou a mostravam em situações em que ela estava sendo pressionada por outros a fazer coisas que não queria. Ela também disse a nossos pais que eu estava com ciúmes da celebração de seu aniversário e havia sabotado deliberadamente sua festa por despeito. E ela afirmou não ter ideia do porquê eu queria machucá-la tanto, quando ela estava tentando ser uma irmã melhor para mim ao planejar a conversa de união que tivemos na semana anterior. Quando tentei explicar sobre a gravação e o projeto de vídeo que descobri em seu notebook, Emma negou tudo imediatamente e disse que eu estava inventando histórias para justificar meu comportamento. Ela alegou que quaisquer arquivos de vídeo que eu pudesse ter visto eram apenas gravações aleatórias de seu celular que foram salvas acidentalmente em seu computador. Meus pais acreditaram completamente na versão dos fatos de Emma e se recusaram a sequer olhar as evidências que tentei mostrar a eles. Minha mãe chegou a dizer que mesmo que Emma tivesse gravado nossa conversa, isso não justificaria a maneira como eu a humilhei publicamente e danifiquei a reputação de nossa família na frente de nossos parentes e de seus amigos da faculdade. A conversa rapidamente se transformou em meus pais me dando um sermão sobre lealdade e respeito familiar. Eles disseram que minhas ações mostraram que não se podia mais confiar em mim para morar na casa deles, porque eu provei que estava disposta a machucar minha própria irmã e envergonhar toda a família apenas para chamar a atenção. Meu pai anunciou que eles estavam me dando uma semana para encontrar outro lugar para morar e que após a próxima sexta-feira, eu não seria mais bem-vinda em sua casa. Ele disse que essa decisão era final e inegociável, independentemente de quaisquer explicações ou desculpas que eu pudesse oferecer. Emma ficou sentada o tempo todo, parecendo triste e vitimizada, ocasionalmente enxugando os olhos com lenços de papel e concordando com a cabeça quando nossos pais falavam sobre o quão magoada e traída ela se sentia. E ela nem uma vez reconheceu que tinha feito algo de errado. Quando tentei apontar que Emma havia violado minha privacidade primeiro e que seu comportamento nas fotos era genuinamente preocupante e perigoso, minha mãe me interrompeu e disse que o que Emma fazia em seu tempo pessoal não era da minha conta e que compartilhar aquelas imagens sem a permissão dela era um crime que poderia ter sérias consequências legais. Meu pai acrescentou que as atividades de Emma na faculdade eram um assunto entre ela e eles, como pais dela, e que meu papel como irmã era apoiá-la e proteger sua privacidade, não espioná-la e usar suas fotos pessoais como armas contra ela. Eles também disseram que as fotos da festa não mostravam nada ilegal ou perigoso, apenas socialização normal da faculdade, que eu era muito imatura para entender, e sugeriram que minha reação foi motivada por ciúmes, porque eu não tenho as mesmas oportunidades sociais que Emma tem na faculdade. A parte mais frustrante dessa conversa foi que meus pais continuaram agindo como se o projeto de gravação e edição de vídeo de Emma fosse completamente inocente ou totalmente irrelevante para a situação, e se recusaram a reconhecer que o plano dela de mostrar minhas confissões de ansiedade em seu aniversário foi uma violação massiva da minha confiança e privacidade. Após cerca de 2 horas desse argumento circular, meus pais me disseram que eu tinha até a próxima sexta-feira para arrumar meus pertences essenciais e encontrar um lugar para ficar. Eles também me informaram que não forneceriam nenhum apoio financeiro para minha moradia ou despesas de vida, porque disseram que eu era legalmente uma adulta que havia feito a escolha de priorizar ferir Emma em vez de manter os relacionamentos familiares. Então, eu precisava enfrentar as consequências de minhas ações de forma independente. Emma finalmente se manifestou no final da conversa para dizer que estava decepcionada comigo e que esperava que pudéssemos resolver as coisas como irmãs, mas que ela entendia porque nossos pais sentiam que não podiam mais confiar em mim para morar na casa, e disse que esperava que eu aprendesse com essa experiência e fizesse escolhas melhores no futuro. A coisa toda pareceu completamente surreal, porque Emma estava agindo como se fosse a vítima inocente na situação, enquanto nossos pais me tratavam como se eu tivesse cometido algum crime imperdoável ao expor um comportamento do qual Emma deveria se envergonhar. Enfim, desde aquela conversa, a atmosfera na casa tem sido absolutamente tóxica, com meus pais mal falando comigo, exceto para me lembrar sobre o prazo para mudança, e Emma alternando entre me ignorar completamente e fazer comentários passivo-agressivos sobre o quão magoada ela está com a minha traição. Ontem, Emma mencionou a questão da gravação pela primeira vez desde a festa, mas apenas para me dizer que estava considerando registrar
mostrar um boletim de ocorrência sobre eu ter acessado seu notebook sem permissão, e disse que o que eu fiz poderia ser considerado roubo e crime cibernético, dependendo de como as autoridades interpretassem a situação. Apontei que o plano de gravação dela teria prejudicado minha reputação e saúde mental de maneiras semelhantes, mas ela apenas revirou os olhos e disse que não era a mesma coisa, porque ela nunca chegou a mostrar o vídeo para ninguém, enquanto eu definitivamente compartilhei suas fotos privadas com toda a nossa família. Tenho passado a maior parte do meu tempo no meu quarto, empacotando alguns dos meus pertences e tentando descobrir onde vou morar, e toda a situação parece completamente avassaladora, porque tenho menos de 6 dias para encontrar uma moradia e não tenho economias suficientes para cobrir um depósito de segurança e o primeiro mês de aluguel para a maioria dos apartamentos. Estou tentando pesquisar opções como albergues da juventude ou motéis de estadia prolongada, que podem ser acessíveis com a renda do meu trabalho de meio período. A pior parte é que ainda sinto que tive razão em expor o comportamento de Emma, porque ela estava planejando fazer algo igualmente humilhante para mim e tem mentido para nossos pais enquanto aceita o apoio financeiro deles para atividades que eles definitivamente desaprovariam. Mas todos na minha família estão agindo como se eu estivesse completamente errada e que a gravação de Emma foi inocente ou irrelevante, enquanto minha retaliação foi imperdoável e criminosa. E estou começando a me perguntar se eu realmente sou a babaca nessa situação, ou se minha família é apenas completamente disfuncional. Atualização 2. Já se passaram 2 meses desde que meus pais me expulsaram, e a situação ficou ainda mais complicada e frustrante do que eu poderia ter imaginado quando postei pela primeira vez sobre o desastre da festa de aniversário de Emma. Depois que meus pais me deram o ultimato para sair de casa, passei aquela semana inteira ligando para nossos familiares para ver se alguém estaria disposto a me deixar ficar com eles temporariamente enquanto eu resolvia meus próximos passos. As respostas que recebi foram absolutamente devastadoras e me fizeram perceber o quão completamente Emma e meus pais controlaram a narrativa sobre o que aconteceu. Comecei com minha avó por parte de mãe, que sempre foi doce comigo durante as reuniões de família e que eu pensei que poderia ser solidária à minha situação. Mas quando liguei para ela e expliquei que meus pais tinham me expulsado e que eu precisava de um lugar para ficar, ela imediatamente começou a me perguntar por que eu tinha sido tão cruel com Emma em sua festa de aniversário. Minha avó me disse que minha mãe havia ligado para ela no dia seguinte à festa para explicar que eu estava agindo de forma rebelde e causando problemas há meses, e que o incidente da apresentação de slides foi apenas a gota d'água em um padrão de comportamento ciumento e destrutivo que vinha se intensificando durante todo o meu último ano do ensino médio. Segundo minha avó, minha mãe havia explicado que eu estava roubando os pertences de Emma, espalhando boatos sobre ela na escola e inventando histórias sobre suas atividades na faculdade porque eu estava com raiva por ela ser mais bem-sucedida e popular do que eu e que as fotos da festa que eu mostrei eram falsas ou obtidas através de invasão ilegal das contas de mídia social de Emma. Quando tentei contar à minha avó a verdadeira história sobre Emma gravando minhas confissões de ansiedade planejando mostrá-las em sua festa, ela me interrompeu e disse que minha mãe já havia avisado que eu provavelmente tentaria inventar mentiras para justificar meu comportamento e ganhar a simpatia dos familiares. Minha avó disse que, embora me amasse, não poderia abrigar alguém que estava disposta a machucar a própria irmã de forma tão grave e sugeriu que eu deveria focar em pedir desculpas a Emma e aos meus pais e tentar reconstruir a confiança que eu havia quebrado, em vez de procurar pessoas para apoiar minhas más escolhas. Tive conversas semelhantes com outros familiares e após uma semana dessas conversas devastadoras com parentes que haviam sido convencidos de que eu era a única vilã na situação, percebi que não receberia nenhum apoio da nossa família e que precisava encontrar outras opções de moradia e assistência financeira. Os pais da minha amiga Raquel concordaram em me deixar ficar no quarto de hóspedes deles temporariamente, mas deixaram claro que era uma solução de curto prazo e que eu precisaria encontrar uma moradia mais permanente dentro de 1 ou 2 meses. Eles também disseram que eu precisaria contribuir com as despesas da casa e ajudar nas tarefas para me manter. A família de Raquel tem sido incrivelmente gentil e solidária, mas percebo que ter uma pessoa extra em casa é estressante para eles, especialmente porque o quarto de hóspedes também é usado como escritório e depósito. Então, estou essencialmente morando em um cômodo cheio de caixas e equipamentos de computador. Tenho trabalhado horas extras no meu emprego de meio período para economizar dinheiro para aluguel e depósitos, mas o pagamento é salário mínimo, então juntar economias suficientes para um apartamento tem sido incrivelmente lento e frustrante. A parte mais estressante de toda essa situação tem sido lidar com as inscrições e cartas de aceitação da faculdade, porque me inscrevo em várias faculdades antes do incidente da festa e esperava receber respostas por volta dessa época. Mas toda a minha correspondência ainda estava sendo enviada para a casa dos meus pais. Há 2 semanas, recebi uma mensagem de texto do meu amigo vizinho, Mark, dizendo que ele tinha visto um carteiro entregar um envelope grande endereçado a mim na casa dos meus pais, e que parecia ser uma carta de aceitação de faculdade com base no logotipo da universidade no endereço de remetente. Imediatamente dirigi até a casa dos meus pais usando o carro de Raquel e toquei a campainha. Mas ninguém atendeu, embora eu pudesse ver o carro da minha mãe na garagem e ouvir a televisão ligada dentro de casa. Então, bati com força e gritei que só precisava pegar minha correspondência e não causaria nenhum problema. Depois de cerca de 10 minutos batendo e chamando, tentei ligar para o celular da minha mãe,
mas foi direto para a caixa postal e quando tentei ligar para o celular do meu pai, a mesma coisa aconteceu. Percebi que eles estavam me ignorando ativamente e se recusando a atender a porta ou seus telefones. Esperei do lado de fora por mais 1 hora, esperando que um deles eventualmente saísse ou pelo menos reconhecesse que eu estava lá. Mas a casa permaneceu em completo silêncio, e ninguém respondeu às minhas contínuas batidas e ligações. No dia seguinte, tentei voltar em um horário diferente, quando pensei que meu pai poderia estar em casa do trabalho. Mas a mesma coisa aconteceu, e comecei a entrar em pânico, pensando que meus pais poderiam estar retendo deliberadamente minhas cartas de aceitação da faculdade para sabotar minhas oportunidades educacionais. Liguei para o escritório de admissões da universidade que eu achava que havia enviado a carta, e eles confirmaram que haviam enviado meu pacote de aceitação para o endereço que eu forneci na minha inscrição, mas disseram que não poderiam reenviá-lo para um endereço diferente sem documentação oficial mostrando que eu havia me mudado. O conselheiro de admissões com quem falei sugeriu que eu poderia solicitar uma mudança de endereço nos correios, mas isso levaria várias semanas para ser processado, e eu estava preocupada que outros documentos urgentes pudessem ser perdidos ou atrasados nesse meio tempo. Também tentei contatar meus pais por e-mail e mensagens de texto, explicando que precisava de acesso à minha correspondência para as inscrições da faculdade e pedindo que eles encaminhassem as cartas para a casa de Raquel ou me avisassem quando eu poderia passar para pegá-las, mas eles nunca responderam a nenhuma das minhas mensagens. A situação toda parece completamente surreal, porque meus pais estão essencialmente mantendo meu futuro como refém por causa do que aconteceu na festa de Emma e eles parecem dispostos a sabotar minhas oportunidades na faculdade apenas para provar um ponto sobre lealdade familiar e consequências para minhas ações. Tenho tentado manter o foco no trabalho e em economizar dinheiro, mas é incrivelmente difícil me concentrar em qualquer coisa quando sei que provavelmente existem várias cartas de aceitação de faculdade na casa dos meus pais que não consigo acessar e que cada dia que passa torna mais provável que eu perca prazos importantes para aceitar a admissão ou solicitar ajuda financeira. Os pais de Raquel têm me apoiado e se ofereceram para me ajudar a descobrir opções legais para acessar minha correspondência, mas estou preocupada que envolver advogados ou autoridades possa piorar ainda mais a situação e dar aos meus pais mais munição para usar contra mim com nossa família. Atualização 3. A situação com meus pais retendo minha correspondência da faculdade atingiu um ponto crítico na semana passada e tive que fazer algo bastante drástico para finalmente conseguir acesso às minhas cartas de aceitação e documentos de ajuda financeira. Mas acho que valeu a pena, porque finalmente tenho a papelada de que preciso para começar a faculdade no outono. Após semanas em que meus pais se recusaram a atender a porta ou a responder às minhas ligações e mensagens sobre minha correspondência, percebi que eles nunca iriam cooperar comigo voluntariamente e que eu precisava encontrar uma maneira de forçá-los a reconhecer minha presença e lidar com os documentos da faculdade que estavam se acumulando em sua casa. Eu sabia que meus pais frequentam a igreja todo domingo de manhã, na mesma congregação que frequentam há mais de 15 anos, e que se importam profundamente em manter sua reputação como bons pais cristãos dentro de sua comunidade religiosa. Então, decidi que confrontá-los publicamente na igreja poderia ser a única maneira de fazê-los levar minha situação a sério. No último domingo, acordei cedo e peguei o carro de Raquel emprestado para ir até a igreja dos meus pais, chegando cerca de 20 minutos antes do início do culto, para que eu pudesse encontrá-los no estacionamento quando chegassem e ter testemunhas presentes para nossa conversa. Quando meus pais entraram no estacionamento da igreja e saíram do carro, eu os abordei imediatamente e disse, alto o suficiente para que outros paroquianos ouvissem, que precisava falar com eles sobre minhas cartas de aceitação da faculdade e documentos de ajuda financeira que estavam sendo enviados para a casa deles. O rosto da minha mãe ficou completamente branco quando ela me viu e meu pai imediatamente começou a caminhar em direção à entrada da igreja, dizendo-me que aquele não era o momento nem o lugar apropriado para discussões familiares. Mas eu segui e continuei falando em voz alta sobre como eles estavam se recusando a me dar acesso à minha correspondência há semanas. Outros membros da igreja começaram a olhar e a sussurrar enquanto meus pais tentavam me ignorar e andar mais rápido em direção ao prédio. Então, levantei ainda mais a minha voz e disse que tenho 18 anos e direito legal de receber minha correspondência e que meus pais estavam sabotando minhas inscrições para a faculdade ao se recusarem a me deixar pegar as cartas de aceitação e os formulários de ajuda financeira. A essa altura, várias pessoas haviam parado para observar o que estava acontecendo. Meu pai finalmente parou de andar e se virou para me dizer que eu estava fazendo uma cena e envergonhando nossa família na frente da comunidade da igreja. Mas eu respondi em voz alta que eles já haviam envergonhado nossa família ao expulsar sua filha de 18 anos e depois se recusar a lhe dar acesso a importantes documentos da faculdade. O pastor William se aproximou de nós nesse momento e perguntou se havia algum tipo de emergência familiar que ele pudesse ajudar a resolver. Minha mãe rapidamente tentou explicar que eu era filha deles que vinha tendo problemas de comportamento e agora estava tentando manipulá-los causando um drama na igreja. Eu imediatamente contradisse minha mãe e disse ao pastor Williams que meus pais me expulsaram de casa há 2 meses e agora estavam retendo minhas cartas de aceitação da faculdade e documentos de ajuda financeira, o que poderia me impedir de começar a faculdade no outono se eu perdesse prazos importantes para responder às ofertas de admissão. O pastor Williams pareceu muito preocupado e perguntou aos meus pais se isso era verdade. Meu pai admitiu com relutância que houve algum conflito familiar e que eu não estava mais
mais morando em casa, mas disse que eu estava exagerando a situação e tentando fazê-los parecerem maus na frente da comunidade da igreja. Eu disse ao pastor Williams que vinha tentando por semanas marcar um horário para pegar minha correspondência e que meus pais estavam se recusando a atender a porta ou a responder às minhas ligações e disse que estava preocupada que eles pudessem estar deliberadamente tentando sabotar minhas oportunidades educacionais como punição por algo que aconteceu meses atrás. Nesse ponto, muitas pessoas se reuniram para ouvir nossa conversa, e pude ver que meus pais estavam extremamente desconfortáveis com a atenção pública e o fato de que outros membros da igreja estavam ouvindo sobre nossos problemas familiares. O pastor William sugeriu que deveríamos levar nossa discussão para dentro, para o escritório dele, onde poderíamos ter mais privacidade, mas eu disse que não precisava de privacidade e que só queria que meus pais concordassem em me dar acesso à minha correspondência para que eu pudesse responder às minhas inscrições da faculdade. Minha mãe finalmente se manifestou e disse que eles estavam recebendo correspondência endereçada a mim e que estavam dispostos a encaminhá-la para qualquer endereço em que eu estivesse atualmente. Mas eu disse a ela que isso não era suficiente, porque alguns dos documentos poderiam exigir assinaturas originais ou respostas imediatas que não poderiam ser atrasadas pelo encaminhamento de correspondência. O pastor Williams perguntou aos meus pais se eles estariam dispostos a me permitir ir à casa deles em um horário agendado para pegar minha correspondência pessoalmente e meu pai disse que eles considerariam, mas que precisavam discutir os termos e condições em particular como uma família primeiro. Eu podia ver que meus pais estavam ficando frustrados com a natureza pública dessa conversa e que queriam encerrá-la o mais rápido possível. Então, decidi aplicar mais pressão, mencionando que eu tinha documentação do conflito familiar que me levou a ser expulsa e que ficaria feliz em compartilhar essa informação com o pastor William se meus pais continuassem a interferir nas minhas inscrições para a faculdade. O rosto do meu pai ficou completamente vermelho quando eu disse isso, e ele me perguntou o que eu queria dizer com documentação. Então eu disse a ele que ainda tinha cópias das fotos e vídeos que causaram nosso conflito original, e que também tinha capturas de tela de mensagens de texto e e-mails que mostravam como nossa família lidou com a situação. Eu disse que tinha certeza de que o pastor Williams e a comunidade da igreja estariam muito interessados em aprender sobre o tipo de escolhas parentais e valores familiares que levaram uma garota de 18 anos a ficar sem teto e sem acesso à sua correspondência da faculdade e sugere que talvez este fosse um bom tópico para um futuro sermão sobre relacionamentos familiares cristãos. Minha mãe entrou em pânico imediatamente e disse ao pastor Williams que eu estava ameaçando espalhar mentiras e informações privadas da família para prejudicar a reputação deles. Mas eu respondi calmamente que não estava ameaçando nada e que estava simplesmente apontando que a verdade sobre nossa situação familiar poderia ser uma informação relevante para seu conselheiro espiritual e comunidade da igreja. O pastor Williams pareceu muito desconfortável com o rumo que a conversa estava tomando e sugeriu novamente que deveríamos ir para o escritório dele para discutir a situação mais privadamente. Mas meu pai disse rapidamente que não seria necessário e que eles fariam arranjos para eu pegar minha correspondência em algum momento desta semana. Eu disse aos meus pais que precisava de detalhes específicos sobre quando e como eu poderia acessar minha correspondência, e que não sairia do estacionamento da igreja até que tivéssemos feito planos concretos que incluíssem uma data e hora específicas para eu ir à casa deles. Após mais alguns minutos de discussão na frente da multidão crescente de membros curiosos da igreja, meus pais finalmente concordaram que eu poderia ir à casa deles na terça-feira à noite, às 18 horas, para coletar toda a correspondência que havia sido entregue em meu nome e eles disseram que teriam tudo organizado e pronto para eu pegar rapidamente. O pastor Williams disse que esperava que nossa família pudesse superar essas dificuldades com oração e compreensão, e se ofereceu para mediar quaisquer discussões futuras se precisássemos de ajuda para nos comunicarmos de forma mais eficaz. Mas meus pais recusaram rapidamente sua oferta e disseram que estavam confiantes de que poderiam lidar com a situação em particular. Meus pais entraram na igreja para o culto, mas eu podia ver que eles estavam extremamente chateados e envergonhados com o que havia acontecido e me senti satisfeita por finalmente tê-los forçado a levar a sério minha situação da faculdade e a se comprometerem a me dar acesso à minha correspondência. Atualização final. A noite de terça-feira finalmente chegou, e dirigi até a casa dos meus pais exatamente às 18 horas, como havíamos combinado. Fiquei aliviada ao ver que os 2 carros deles estavam na garagem e que as luzes estavam acesas dentro de casa, o que significava que não podiam fingir que não estavam em casa, como vinham fazendo há semanas. Minha mãe atendeu a porta quando bati e imediatamente me entregou um grande envelope pardo que continha toda a correspondência relacionada à faculdade que havia sido entregue em seu endereço nos últimos 2 meses, incluindo cartas de aceitação de 3 universidades diferentes, cartas de concessão de ajuda financeira, inscrições para moradia e vários outros documentos importantes com prazo se aproximando rapidamente. Fiquei incrivelmente aliviada por finalmente ter acesso à minha correspondência da faculdade. A carta de aceitação da minha universidade de primeira escolha havia sido entregue há mais de um mês, e o prazo para aceitar a oferta de admissão e enviar meu depósito de matrícula era em apenas 5 dias, o que significava que eu quase perdi minha chance de frequentar a escola com a qual sonhava há anos. Os documentos de ajuda financeira eram ainda mais urgentes, porque várias das inscrições para bolsas de estudo exigiam respostas dentro de prazos
específicos, e alguns dos prazos já haviam passado enquanto meus pais se recusavam a me dar acesso à papelada que eu precisava para completar os processos de inscrição. Enquanto eu olhava o envelope de correspondência, perguntei à minha mãe se eu também poderia pegar alguns dos meus pertences pessoais que havia deixado para trás quando me mudei. A expressão da minha mãe tornou-se imediatamente hostil e ela me disse que eu não poderia levar nada da casa porque, tecnicamente, todas as minhas posses pertenciam aos meus pais, já que eles haviam comprado tudo e eu ainda era menor de idade quando a maioria dos itens foi adquirida. Apontei que eu tinha 18 anos e era legalmente uma adulta, e que muitas das coisas que eu queria levar eram presentes que me foram dados especificamente no meu aniversário ou Natal, ou itens que eu havia comprado com o dinheiro do meu trabalho de meio período. Mas minha mãe disse que isso não importava, porque eu morava na casa deles, sob as regras deles, quando adquiri as posses. Ela também disse que, como eu havia escolhido deixar a família e envergonhá-los publicamente na igreja, eu havia perdido meu direito de me beneficiar de sua generosidade e apoio financeiro. E isso incluía manter qualquer uma das roupas, eletrônicos ou outros itens que eles me forneceram enquanto eu crescia. Tentei argumentar com minha mãe e expliquei que precisava do meu computador para os trabalhos da faculdade e que minhas roupas eram itens essenciais que qualquer pai razoável permitiria que seu filho levasse ao se mudar. Mas ela continuou insistindo que eu fiz minha escolha de priorizar atacar Emma em vez de manter os relacionamentos familiares. Então, eu precisava enfrentar as consequências dessa escolha de forma independente. Meu pai apareceu na porta nesse momento e apoiou a posição da minha mãe, dizendo que eu havia demonstrado que não se podia confiar em mim para respeitar a propriedade ou a privacidade da família, e que me permitir levar itens valiosos de sua casa seria recompensar meu mau comportamento e enviar a mensagem errada sobre responsabilidade. A conversa continuou por cerca de 30 minutos, com meus pais se tornando cada vez mais teimosos e irracionais em sua recusa em me deixar levar até mesmo necessidades básicas como roupas e produtos de higiene pessoal, enquanto eu ficava cada vez mais frustrada com sua atitude mesquinha e vingativa em relação à própria filha. Nesse ponto, percebi que meus pais nunca seriam razoáveis sobre essa situação e que estavam determinados a tornar minha transição para a faculdade o mais difícil possível como punição por expor o comportamento de Emma e me recusar a aceitar a versão deles dos fatos. Eu estava absolutamente exausta de meses lidando com a manipulação e o abuso emocional deles e estava farta de suas constantes tentativas de reescrever a história e pintar Emma como a filha perfeita, enquanto me tratavam como uma criminosa por me defender contra a violação da minha privacidade por parte dela. Então, olhei diretamente para minha mãe e disse a ela que podia ir se fuder se achava que eu ia implorar por necessidades básicas de pais que se importavam mais em proteger a reputação de sua filha de ouro do que em apoiar a educação e o futuro da outra filha. Eu disse que eles podiam pegar todas as minhas velhas posses e comê-las se quisessem ser tão mesquinhos e vingativos sobre objetos materiais, porque eu não precisava de mais nada deles e era perfeitamente capaz de construir uma vida de sucesso sem a ajuda ou aprovação deles. Meu pai imediatamente começou a gritar comigo sobre desrespeitar minha mãe e usar linguagem imprópria em sua casa, mas eu interrompi e disse a ele que eles haviam perdido o direito de me dar sermão sobre respeito quando decidiram me expulsar e sabotar minhas inscrições para a faculdade por causa de um conflito que Emma havia começado ao me gravar sem permissão. Eu disse que tinha acabado de fingir que éramos uma família normal ou que eles eram pais razoáveis, e que depois que eu saísse da casa deles naquela noite, eu nunca mais queria ver ou falar com nenhum deles, incluindo Emma, que os manipulou para acreditar em suas mentiras e narrativa de vitimização. Eu disse que eles fizeram a escolha de priorizar o conforto e a reputação de Emma em detrimento da minha segurança e bem-estar, e que eu estava simplesmente fazendo minha própria escolha de priorizar minha educação e futuro em detrimento de manter relacionamentos com pessoas que me mostraram que eu não podia confiar nelas para me apoiar quando mais precisei. Antes que meus pais pudessem responder, virei-me e voltei para o carro de Raquel, levando meu envelope de correspondência da faculdade comigo e deixando todo o resto para trás sem olhar para trás, porque percebi que me apegar a posses materiais da minha infância não valia a pena continuar me expondo à manipulação e abuso emocional deles. Agora estou focada em completar minhas inscrições para a faculdade e me preparar para meu primeiro ano, e embora a transição para a independência tenha sido desafiadora e às vezes avassaladora, sou grata por não ter mais que lidar com o estresse e o drama constantes de tentar manter relacionamentos com pessoas que claramente não me valorizam nem me respeitam. Começo a faculdade em 6 semanas e estou animada para iniciar este novo capítulo da minha vida, cercada por pessoas que não sabem nada sobre meu drama familiar e que me julgarão com base em minhas próprias ações e caráter, em vez de me comparar com Emma ou me responsabilizar por conflitos que não comecei. Sei que algumas pessoas podem pensar que fui muito dura com meus pais durante nosso confronto final, mas depois de meses sendo tratada como uma criminosa por me defender contra a violação da minha privacidade por parte de Emma, senti que precisava deixar claro que não iria mais tolerar a manipulação e o abuso emocional deles.